Vocês podem revisitar o material depois, né? Quem não estiver por aqui também assiste de novo. Share. Vocês estão vendo a minha tela, o PPT apresentação, ou vocês estão vendo a edição do arquivo? Estou visualizando a tela cheia. Beleza. A tela cheia, tá aparecendo tudo. Show. Então, esse é o assunto que eu trouxe para hoje, né? Que merda é essa de agilidade? Né? Por que está aparecendo cada vez mais em revista? Já tem notícias aparecendo em Globo News, tem outros lugares sendo divulgados, e isso é uma coisa de agora? Então, essa é uma das respostas que eu vou querer percorrer aqui com vocês, tá? E aí, antes até da gente começar no conteúdo, eu quero conhecer um pouquinho de vocês. E aí eu gostaria até que, como tem bastante gente na sala, podem enviar no chat mesmo, e aí enviem, por favor, qual o seu nome, qual a sua área de atuação, e isso aqui vai ser bem legal, porque eu consigo fazer alguns deparos e algumas analogias com o que vocês atuam hoje, como a agilidade poderia ajudá-los, tá? E eu gostaria de fazer um check-in também, como que você está chegando aqui? E aí pode ser uma palavra só, tá? Aí pode ser empolgado, eu estou empolgado, pode ser cansado, pode ser feliz, pode ser triste, não tem problema, tá? Aqui vai ser sem julgamentos, mas para eu dar mais um momento aí para dar abertura para vocês, para a gente interagir um pouco. Deixa eu abrir a parte do chat. Tem que dar um stop no share, isso. Podem mandar no chat aí, galera. Nome, qual a situação de vocês, uma palavra de como vocês estão chegando aqui, um sentimento. Vou colocar o meu de exemplo. Meu nome é Eric. Eu sou Jair Coach. E eu estou empolgado. A Gisele mandou, está determinada. A Paula mandou curiosa. Legal. Bom, conforme eu vou percorrendo os slides, aí vocês vão mandando ali mais ou menos as áreas de vocês, ó. Aí a Bruna, supervisora de venda animada. A Lívia, coach empresária feliz. Legal. Beleza. E aí, de tempos em tempos, eu dou uma olhada aqui até para ver qual a área de atuação de vocês. Beleza. Vou colocar em compartilhar a tela. Que bom ver o pessoal empolgado, sentimentos bons. Aqui, legal. O Mike, o consultor técnico, bem curioso. Show. Beleza. Eu vou falar um pouquinho sobre mim agora, né? Eu já passei em algumas empresas, isso faz parte da minha história, né? Eu já trabalhei no Exército, eu servi no serviço obrigatório durante 4 anos, e depois daqui eu comecei a entrar na área próxima de tecnologia. Eu comecei a entender o que os clientes e as pessoas queriam para gerar algum software, alguma plataforma que as pessoas usassem, né? E aqui nessa época eu trabalhei como analista de negócios, então eu fiz mais ainda desse papel. Eu fui voluntário do TEDx São Paulo, já ajudei na execução do evento, né? Eu ia como staff, então ajudava a orientar a galera, carregar caixa, fazer credencial, era esse o trabalho que eu fazia ali. Nessa época eu já tinha uma visão um pouco de propósito relacionada a que construção do evento, que o meu apoio estava trazendo o compartilhamento de excelentes ideias para outras pessoas, né? E que isso poderia impactar vidas.
Então, isso foi uma mudança de chave para mim, que antes eu não tinha. Eu também comecei a me aprofundar mais nisso de propósito quando eu trabalhei no GPTW Brasil. Eu fui voluntário de Startup Weekend. Para quem não conhece, você cria startups durante um fim de semana. Ele usa bastante a pegada do que vocês viram na aula do Joeval, que é a parte do Design Thinking. Então, a parte de ideação, de validar a hipótese, de entender reais problemas, se a sua hipótese vai resolver algum problema, como você valida essa ideia. Eu participei do NASA Space Apps Challenge, é um hackathon, que você também, a ideia é tipo uma pegada Startup Weekend, de você criar ideias que resolvam problemas reais na sociedade, no mundo. E nessas pessoas que eu conheci ali, que eu fiz parte de um time, eu entrei num programa do Founder Institute, se eu não me engano, é um dos maiores da América Latina ou do mundo de aceleração de pré-seed de startups. Então, a ideia que a gente gerou aqui, e eu acabei caindo na estatística de construção de startups, tem muita ideia que não vai para frente, né? E nesse caso aqui foi bem, eu não tive um match legal de valores com o time ali que eu conheci no fim de semana, né? E isso acontece no nosso dia a dia mesmo, né? Comum. Foi uma experiência bacana ali. Tentei fundar uma startup chamada Clubin, que era para cinemas e teatros. Acho que tem uma galera que eu tenho que admitir aqui, hein? Deixa eu abrir aqui. Enquanto eu vim. Beleza. Eu estava recentemente no PagSeguro. Eu trabalhava como Agile Coach lá já, eu entrei em 2019. Antes do PagSeguro, eu atuei como Agile Coach no GPTW. Eu sou voluntário do Inova CPS, só que eu faço períodos de mentoria lá, né? Então, é data fixa, né? É uma data X, eu vou conversar com um grupo para ajudar eles a tirarem ideias do papéis, para executar o projeto. E aí, esse é um programa de inovação e empreendedorismo da FATEC. Eu sou voluntário do Instituto Melo Cordeiro, é um instituto que fica em Ferraz de Vasconcelos, e a ideia ali é formar crianças e adolescentes para trabalhar como líderes no mercado. E são crianças de favela, de comunidade. Eu estou construindo uma formação de agilidade para essas crianças, os professores de lá do instituto também. E, além disso, eu atuo na Everest e no Itaú. A Everest é uma consultoria, né? Ela está em 18 países. E eu estou focado hoje no Itaú, atuando como Agile Coach. Eu entrei recentemente, agora, acho que foi dia 14 de outubro. Na Everest eu faço parte de um centro de excelência de agilidade. Então, isso aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Eu estou nas redes sociais. Quando eu passar esse PPT aqui, vocês conseguem também entrar nos links. Vocês conseguem me achar pelo meu nome também. Inclusive, se vocês quiserem jogar no chat as redes de vocês, aí todo mundo pode se conectar também, eu acho legal. Não sei se vocês já fizeram isso, mas esse é mais um momento, tá? Ou até para adicionar vocês, se quiserem me adicionar, fiquem à vontade. Sempre estou compartilhando conteúdo ali sobre agilidade, sobre eventos que eu estou participando, conteúdos, às vezes, da vida pessoal também, mas não tem problema. Se quiserem me acompanhar e compartilhar, estou aberto. Qualquer conhecimento é sempre legal, né? Conhecer. No GPTW que eu comecei a me aprofundar mais em agilidade. Eu levei muitos encontros lá para o GPTW, né? Eu já era voluntário do TEDx, eu tive muita abertura da diretoria lá para eu atuar, eu tive uma autonomia muito legal, então levei encontros de agilidade, levei encontros de autogestão, treinamentos, então foi uma época que eu aprendi muito intensamente ali, eu usei o espaço do GPTW para eu crescer também, né? Eu acho legal falar isso, que quando comecei a pegar um propósito para mim, que é de construir uma sociedade melhor. No GPTW era específico transformando organizações, mas eu tomei isso para a minha vida e todas as ações que eu faço. Hoje com foco em aprendizagem, empreendedorismo. E aí, saindo um pouco da minha história, o que eu montei para vocês, tá? Hoje a gente vai ver essa parte de o que é agilidade, que merda é essa de ágil, e é mais para nivelar o conhecimento.
No dia 17, eu preparei um conteúdo com um kit de ferramentas ágeis, que está a tendência no mercado. Uma delas é Design Thinking e Scrum, só que eu não vou entrar neles no dia 17, porque Design Thinking o Joeval já aprofundou bastante legal com vocês ali. Talvez não teve as práticas, né, mas pensando no tempo que a gente está aqui, não vai ser o momento. O Scrum, eu vou comentar mais para frente, porque eu não vou falar no dia 17. No dia 17 eu vou falar sobre Lean, Kanban, Management 3.0. É uma pegada muito forte aqui quando a gente está falando de liderança ágil. Em Kanban também, em Scrum também, mas esse Management 3.0 ele é muito específico para gestores e como tornar os seus times ágeis, como tornar o seu time único, né, ou vários times ágeis, ele ajuda bastante. Vamos falar de Lean Startup e MVP, que é uma coisa que está bombando também em vários lugares. Ficou muito famoso pelo livro do Eric Rice, que saiu lá do... Ele trouxe inspirações que ele teve de professores dele no Vale do Silício. Então, é uma coisa que também já está bombando há um tempo já. Vamos falar sobre como escalar a agilidade também, né? Se você não está numa empresa pequena, está numa empresa grande, né? Por onde eu começo? Será que eu tenho que começar a transformação em todo mundo? Ou vamos começar pequeno e fazendo pequenos experimentos? E como fazer isso na prática, né? Eu vou falar um pouco sobre isso no dia 17 também. Por que eu não vou falar no dia Scrum no dia 17? Vai ter uma divulgação no dia 18/11, é um webinar aberto do Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, que são os co-criadores aí do Scrum, como ele é conhecido hoje, e ele vai trazer novidades desse Scrum Guide. Já faz um tempo já que eles não atualizam, e então eu achei, eu acho que vale mais a pena eu jogar para o próximo dia, né? Então deixa eu aparecer aqui. No dia 14 não, desculpa, no dia 24, a ideia é a gente falar sobre Scrum e métricas ágeis. E a gente vai falar sobre como ter métricas de eficácia, de eficiência, de cultura, de qualidade organizacional, métricas técnicas. A gente vai falar um pouco sobre isso no dia 24. Então, eu queria focar mais em métricas, mas como eu achei que é melhor a gente falar no dia 24 juntos. Do Scrum, que eu já levo tudo que veio de novo aqui para vocês no dia 18. Inclusive, eu compartilho no grupo, até para quem não se inscreveu ainda, caso vocês queiram participar, vai ser em inglês e caso vocês não consigam acompanhar, no dia 24 eu vou trazer o conteúdo para vocês. Beleza. E para eu conhecer mais um pouco de vocês, eu vou passar esse link aqui para vocês no chat. E eu quero que vocês respondam ali uma autoavaliaçãozinha sobre agilidade. Deixa eu mandar. Tudo bem até aqui, galera? Estou falando muito rápido? Eu acho que não, porque eu normalmente sou calmo, mas... Então, tentem acessar, por favor, o link que eu mandei. Opa, mandei um privado aqui para everyone. Tentem acessar o link que eu passei. E aí vocês devem visualizar essa tela aqui. Vocês estão vendo essa tela? Me confirmem, por favor, aí no chat ou no áudio. E dá um refresh na tela de vocês aí. Se vocês não acessarem pelo link, vocês também conseguem acessar digitando essa URL no navegador e acessando por esse código, tá? E aí, respondam para mim ali, qual o seu nível de conhecimento e agilidade? Não sei nada, conheço um pouco, mas não pratico, ou conheço, pratico, ou posso dar aula. Isso é uma das coisas que vai me ajudar ao aprofundamento que eu vou fazer hoje também. Então, bastante gente não conhece. Beleza. Se eu estiver indo muito rápido, vocês precisarem, não entendi bem tal coisa, podem
me mandar no áudio aqui mesmo, tá? Como eu não estou olhando em tempo real o chat. E aí eu respondo para vocês se a gente vai falar nos próximos slides ou se eu entro mais a fundo naquele momento, tá? Beleza. Vamos em frente. No finalzinho a gente vai ter uma outra interação desse tipo também, tá? Com uma outra pergunta. Minhas expectativas com hoje, com vocês, né? A agilidade ela é até simples de entender, mas ela é difícil de aplicar. E ela é difícil de aplicar porque ela envolve relações humanas, envolve interconexões. Então, todas as ferramentas de agilidade, ela vai estimular interações entre as pessoas. Então, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, por isso que podem aparecer situações que a agilidade necessariamente não vai te responder. Mas as lições aprendidas, experiência, você trocar conhecimento com outras pessoas é o que vai te ajudar a experimentar agilidade de forma eficaz. A minha ideia aqui é passar conhecimento, é uma coisa que eu amo fazer. Nivelar o conhecimento sobre agilidade que eu comentei, essas são as expectativas. E aí a gente entrando no conteúdo aqui, né, já. Algumas perguntas que vocês podem ter. Quais os benefícios que a agilidade pode trazer para mim no dia a dia? Como a agilidade estimula a criatividade e a inovação? São palavrinhas-chave, né, que tá em todo lugar também quando a gente está falando de negócios, né? Como que ser mais criativo, como que sempre está inovando. E o que é agilidade, né? O que é ser ágil? E aí esse é o título do meu primeiro slide, né? Que merda... E aí mais importante do que essas perguntas, que merda é essa de ser ágil? Que merda é essa de fazer ágil? Eu gosto de usar esse GIF do Obama, que ele também não sabe. Ele ainda não aprendeu a agilidade. Vamos lá. A palavra agilidade começou a aparecer em vários lugares já faz um tempo já, tá? Começou a ficar mais famosinha quando teve um lançamento do Scrum. Lembra que eu falei que dia 18 vai ter um webinar do Jeff Sutherland falando sobre o lançamento do Scrum Guide, uma nova versão? Esse livro aqui ficou muito famoso nele. Eu vi a gente no metrô lendo, e foi quando a agilidade começou a virar trend. Tem o do Startup Enxuta, que é o do Lean Startup, que eu comentei no slide anterior, que é do Eric Ries, que fala sobre ciclo de startup, de MVP. A gente vai falar um pouco na próxima aula, falar mais aprofundado nisso. E vocês veem que já começou a sair nas revistas que são mais comuns para a gente, né? Então, que nem eu comentei, já estão falando na Globo News, estão falando em Jornal da Tarde, então não é uma coisa mais tão desconhecida. O que eu acho que está sendo mais difícil as pessoas entenderem, ou não viram como fazer, né, é realmente como executar na prática. E aí, quem já ouviu a palavra ágil, né, esse é um próximo passo, né? E quando eu montei esse material, que não é a primeira vez que eu estou usando ele, né, eu fui bem com uma pegada de qual é o propósito da agilidade. Antes de eu falar das ferramentas, para que você vai usar alguma ferramenta? Né? E entra bem num daqueles pontos, tem uma analogia clássica lá, né, se eu tiver um prego, eu preciso colocar o prego numa madeira, eu posso usar um martelo, aí o martelo é minha ferramenta, mas se eu tiver um parafuso e eu quiser colocar esse parafuso na madeira, o martelo eu vou conseguir marretar esse parafuso ali na madeira? Talvez eu consiga, mas vai ser difícil. Não é a melhor ferramenta ali que eu estou usando. Então, com agilidade, sempre pensem nisso, tá? Tem N ferramentas para usar, o Design Thinking que vocês viram com o Geoval é uma delas, só que ele tem um propósito específico daquela ferramenta. E pensando nessa coisa do propósito, né, eu venho bem com essa pegada do Golden Circle, que para quem não conhece do Simon Sinek, tem um TED dele super famoso, várias visualizações pelo YouTube, no site do TED também, e ele fala dessa importância de quando os líderes estão tentando engajar um time, engajar pessoas naquilo que eles fazem, ele fala muito dessa importância do porquê. Porque a gente faz o que a gente faz. E é um pouco desse início do conteúdo, do material. Né?
E esse como e o que a gente vai falar nas próximas aulas. Beleza? E falando desse propósito da agilidade, né? Essa é uma palavrinha VUCA. Quem já ouviu ela? Em algum evento de empreendedorismo, ou artigos, ou vídeos? Deixa eu abrir o site aqui. O site, ó, o chat. Podem mandar ali no chat, sim ou não. Eu já ouvi, mas eu não lembro o que é. Esse nome não me é estranho. Eu lembro de ter ouvido, sim. Legal. Obrigado, Gisele. A Paula já ouviu falar, já ouviu o VUCA também. Se eu tivesse feito a perguntinha ali de autoconhecimento sobre VUCA, eu acho que ia ter outras opções, né? Legal. Tem mais alguém que já ouviu falar desse termo VUCA? É isso aí. O Joeval falou sobre VUCA, acho que eu perdi essa parte, hein? Ele falou sobre o VUCA. Legal. Eu vou tentar ser breve aqui nessa parte, então, para dar um overview para quem talvez não perdeu a aula do Joeval ou ainda não viu. Show. Apesar de ser o mesmo conceito, talvez eu fale umas palavrinhas ou outra diferente dele. Vamos lá. Então, o V é de volátil, quer dizer, as coisas estão mudando muito rápido, né, nesse cenário que a gente está. Isso não é de agora, não é só por causa do corona ou da quarentena, isso já estava acontecendo, já está acontecendo há um bom tempo. Às vezes a gente não tinha esse autoconhecimento ali atrás, mas esse contexto já existia. Esse termo ele surgiu lá se não me engano, pós-Guerra Fria ou durante a Guerra Fria, estava representando aquele cenário, né? Mas o pessoal tem falado muito nesse contexto que a gente está vivendo dos negócios. As coisas mudam muito rápido, a necessidade do cliente muda muito rápido, as nossas necessidades mudam, alguma coisa que a gente deseja ou quer nesse mês, ou até nessa semana, na semana que vem a gente já quer uma outra coisa. E essa mudança essa volatilidade dos desejos e necessidades de problemas traz incerteza para os negócios, né? Então, se antigamente a gente planejava para um ano, que ainda as empresas fazem isso, né? E pensando em uma visão que a gente tenha, e que é importante, né? É legal a gente ter um plano, um objetivo a se seguir, mas será que a gente tem que perder muito tempo definindo esse plano, se a gente sabe que as coisas vão mudar? Os problemas, os desejos do cliente nosso, as coisas vão mudar. Essa é uma das nossas certezas. Então, quando a gente estiver definindo esses objetivos a longo prazo, depois tentando entender como fatiar esse objetivo para entregar em um mês ou 3 meses, a gente tentar não perder muito tempo com isso. E muito tempo com o planejamento. E tem algumas ferramentas ágeis que ajudam nisso. Inclusive, eu acho que eu não tinha colocado ali na agenda do cronograma, mas uma das coisas que a gente vai falar é sobre OKRs. OKRs é uma forma de você definir objetivos para a empresa, a nível estratégico, tático, operacional também. Como manter isso alinhado e fazer de uma forma simples. É uma ferramenta que se inspira em várias outras e ela traz uma pegada diferente, que também está em tendência no mercado, então tem falado bastante. E pensando na volatilidade e incertezas, uma coisa que a gente começa a trabalhar na agilidade é hipóteses. A gente não tem a clareza do resultado, né? A gente supõe que vai dar certo alguma entrega ou algum projeto que a gente vai fazer, a gente só vai saber quando entregar, quando coletar feedbacks. Vocês devem ter ouvido bastante isso na fala do Joeval também, durante falando do Design Thinking. A gente está num contexto complexo, a gente tem muitas conexões, muitas pessoas, times que a gente interage, e a gente está conectado mundialmente. Eu posso participar de um evento hoje, depois que eu sair daqui, um evento que está acontecendo no Japão. É tudo online, eu posso entrar, muitas vezes de graça, ou algum evento que tá rolando na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou na Irlanda, ou em Amsterdã. Tem uma comunidade ágil forte também em Irlanda e Amsterdã, e a galera interage bastante com a comunidade do Brasil. E essas conexões, né, e não só nível mundial, mas dentro das empresas, que nem eu falei, a gente não está vivendo isso só agora,
gera ambiguidade de informação. Então, uma coisa que é muito comum ali, se você interage com algumas pessoas e trabalha em conjunto sobre algum objetivo específico, algum projeto, é comum, às vezes, uma pessoa te dar uma informação e quando você está falando com outra pessoa, fala, não, mas não é isso. É outra coisa, acho que você entendeu errado. Então, a complexidade, que é essa quantidade de conexões envolvidas em troca de informações, ela vai gerar ambiguidade. E a agilidade, as cadências, as reuniões e a conversa cara a cara que a agilidade busca para mitigar esse problema de comunicação que a gente tem e vamos remar para o mesmo lado, né? E não ficar num cabo de guerra. Então, isso é uma coisa clara para a gente. As mudanças são a única certeza que temos. E pensando no mundo das empresas, né? Como que foi essa evolução aí, pensando aqui de um simples para um complicado e um complexo. A gente tinha um cenário aqui antes que ele vivia muito a comando e controle, produção em massa, então linha de fábrica, né, de produção ali, era repetitivo o trabalho, né? Tem aquela imagenzinha, aquele vídeo clássico lá do Charlie Chaplin. Não tinha uma preocupação com pessoas tão grande, não existem citações de artigos de livros bem antigos, até no jornal, que já falavam sobre essa mudança necessária no modelo de trabalho, de se preocupar com as pessoas, mas não era o que as empresas levavam em consideração, né? A partir dessa década aqui, começou a se pensar mais em RH, em planejamento de marketing, em desenvolvimento das pessoas, pensava-se em melhores práticas, boas práticas. É claro que a gente reutiliza algumas coisas daqui do Simples, mas começou a ter esse olhar mais forte para pessoas, né? Não só quem trabalha com a gente, né, na mesma empresa, no RH, mas também para fora, né, essa visão de marketing e vendas. Começou a mudar, a se preocupar em entender as pessoas que a gente entrega algum produto. E no complexo que a gente está hoje, tem se falado muito dessas palavrinhas também, de aprendizado, inovação, autonomia, colaboração, práticas emergentes, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas quando a gente está falando de agilidade, é uma coisa comum de a gente ver, né? E pensando aqui nesse cenário que a gente está de complexo, né? A gente está trabalhando com um conhecimento, o trabalho do conhecimento. Então, não adianta a gente querer usar 100% as práticas desses contextos aqui, que era um trabalho braçal e repetitivo, para uma coisa que a gente percebe que precisa de criatividade, ou essa parte de inovação. E aí uma coisa que a gente pode questionar, se a gente está falando do trabalho do conhecimento, para a gente gerar aprendizado e inovação, né, que as pessoas consigam fazer isso de forma orgânica. Se você está num contexto que você está trabalhando em comando e controle, provavelmente isso aqui muito pouco vai acontecer. Está na mente de algumas pessoas só. Está no poder de algumas pessoas só. E isso quer dizer que não está tendo um alto grau de colaboração entre os times, entre as pessoas. E uma coisa que a gente já começou a perceber, a gente sabe que o nosso maior valor entregue não é eu fazer um trabalho sozinho. A qualidade dele vai sair melhor se eu conseguir co-criar. Na parte de design thinking, vocês devem ter visto bastante sobre isso, sobre cocriação, colaboração, e é uma forma de estimular mais aprendizados e inovações, que quando a gente deixa essas decisões de escopo aberto em algumas pessoas, você não vai conseguir inovar tanto quanto poderia. As práticas emergentes, a partir de momentos ali que você e as pessoas que você trabalha juntos, vocês já experimentaram várias práticas e que podem vir desses contextos aqui, né? Inclusive a gente vai falar de Lean e Kanban na próxima aula. Elas surgiram aqui de 1930, 1940, ele vem do Lean Manufacturing, foi inspirado nessa época, mas a gente está usando para o trabalho do conhecimento. Então, teve adaptações de ferramentas e práticas que surgiram nessa época, né? Melhoria contínua, isso é uma das pegadas muito fortes de agilidade.
do ciclo PDCA. Então, não é uma coisa nova, só fizeram uma remodelagem na forma de mostrar isso, de como fazer, nessa parte do trabalho do conhecimento. E falando da agilidade em si, que é uma das coisas que pode gerar confusão, né? E esse slide, o próximo, é para quebrar um dos mitos sobre agilidade. Quando a gente olha lá no Wikipedia, lá, o dicionário mundial hoje, né? Qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível. Então, lembra que a gente falou da volatilidade, né? Então, quando eu estou falando de agilidade, deixa eu ver se tem bastante gente aqui para entrar ainda. Não. Quando eu estou falando de agilidade, vocês continuam vendo meus slides? Ou saiu da tela? Alô? Tem alguém me ouvindo? Estamos vendo. Show. Sim, tudo perfeito. Beleza. Então, quando a gente está falando de agilidade, a gente fala disso de se adaptar e mudar a direção muito mais fácil do que seria em modelos tradicionais de trabalho. Uma outra parte que tem ali do Wikipedia, né? Nessa capacidade, o praticante realiza uma série de movimentos rápidos e diferentes, com o objetivo de alcançar um determinado objetivo. Então, lembra quando eu falei de propósito, que eu posso estar usando uma ferramenta errada ou não para o meu contexto? Então, cada ferramenta ágil, ele tem um propósito ali distinto. E dependendo de qual vocês estão usando, vocês podem adaptar ou com outras ferramentas e experimentar, ver o que dá mais certo para o que vocês estão vivenciando ali no dia a dia. Vocês só vão conseguir experimentar estudando a respeito, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Experimentando na prática mesmo. E lá no dia a dia com vocês mesmos, com os times que vocês interagem. E pensando em mudanças, como gerir mudanças, né? Para quem conhece o PMBOK, ou gestão de projetos, né? Não é de agora que a gente sabe que fazer mudanças não é fácil. E que existem boas práticas para ajudar você a criar influencers dentro ali da empresa, ou pessoas que têm vontade de mudar para ajudar nessa transformação, né? Isso é uma pegada de agilidade também. Você tem que identificar ali pessoas que estão próximas de vocês, que têm interesse em mudar, em descobrir novas formas de trabalho, estudar com vocês e experimentar no dia a dia. E aí, pensando nisso, né, que eu disse o ágil, ele é uma forma rápida de você se adaptar, mudar a direção. Então, se a gente está seguindo uma direção com os times, aí a gente percebe que essa não é a direção certa, eu quero me adaptar e ir para outra. Então, o ágil vai ajudar nisso. Não quer dizer que ele vai ser mais veloz, tá? Então, não quer dizer que algum trabalho que você tem ali, que você demora 3 meses ou 6 meses para entregar, que você vai entregar em uma semana. O ágil não vai te entregar isso, tá? O ágil, ele vai te entregar essa fácil adaptação. E a ideia é que no conteúdo daqui, das próximas aulas, vocês consigam ver essas formas de fazer essas entregas mais curtas, em ciclos curtos. A palavra agilidade, ela começou a bombar, como a gente conhece hoje, e o interesse de vocês a partir desse momento aqui, ó, em 2001, por causa do Manifesto Ágil. E antes dele, tinham várias pessoas que estavam trabalhando de formatos diferentes de gestão de projetos de software e desenvolvimento, que eles começaram a perceber coisas em comum que estavam gerando maior valor para os clientes. E aí foi um momento que eles se reuniram num resort lá, essa galera toda, e eles criaram esse Agile Manifesto. Então, não é uma coisa de agora, tá vendo? Já faz 19 anos que, pelo menos, a palavra agilidade está sendo falada como hoje, tá? Ela começou com essas pessoas de desenvolvimento de software, mas o mundo já está percebendo que não é só para desenvolvimento. Está sendo adaptável para qualquer outro tipo de área.
conforme vocês forem conhecendo mais, vocês vão conseguindo fazer uns links de onde vocês poderiam usar, tá? E falando do manifesto para o desenvolvimento ágil de software, que é aquele de 2001, ele está nesse link aqui, ó, agilemanifesto.org. O que eles falam ali, né, nesse manifesto? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar. Eles têm 4 valores, que é como se fosse a mentalidade ágil, que hoje é conhecida, né? Então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, é uma preocupação maior ali com as relações, né? Lembra a gente falando do problema da complexidade e ambiguidade? Quando você está trabalhando com agilidade, a ideia é que você se preocupe mais em conexões e manter os alinhamentos, do que você pensar em processos e ferramentas. É claro que tem que ter, principalmente agora na quarentena, né? Se você não tem acordos específicos ali de quais ferramentas vocês usam, como é o processo de trabalho. Isso já existia antes, mas talvez se você está olhando mais para isso do que se preocupando se está fazendo sentido para as pessoas que estão usando, talvez você não está seguindo nesse caminho que é o da agilidade. Então, o outro valor é o software em funcionamento mais do que documentação abrangente. E aí, pensem na analogia aqui, se vocês não trabalham com desenvolvimento de software, pensem que um relatório ou algum contrato que vocês criaram, isso que você está criando e você está entregando, as pessoas estão usando. Então, pensem mais em entregar algo que as pessoas vão usar, porque é perda de tempo até para a gente mesmo, né? Para mim, para você que está fazendo alguma coisa, ou para a pessoa que eu entreguei, porque não vai usar, vai arquivar, ou se é papel, vai guardar ali na gaveta, nunca mais vai olhar, né? No desenvolvimento de software, isso era muito crítico, esse problema, porque eu comentei ali no começo da minha trajetória que eu trabalhei como analista de negócio ali em algumas empresas, né? E naquele modelo ali que eu estava trabalhando, não era agilidade ainda. E na parte de documentação abrangente, eu fazia documentações que eram mega extensas, por causa da necessidade do cliente. Eu passava 3 meses só fazendo documentação. Para o cliente pegar a documentação, assinar, nem lia. E aí, sabe quanto que ia dar um problema? Quando criava um sistema que demorava mais 1 ano ou mais. Então, a gente pensando nessa volatilidade, né, dos desejos, aquele modelo não funciona, não funcionava nem naquela época. Eu não trouxe indicadores aqui, mas tem indicadores que vocês acham fácil de projetos que dão errado, né? Qual é o percentual? É muito alto o percentual. É muito mais do que a metade, se eu não me engano. São uns 40%, ou nem isso. Então, aqui na agilidade, veio com essa pegada de pensar em conseguir entregar coisas que as pessoas usam. Então, na analogia para o dia a dia de vocês, pensem em relatórios ou trabalhos ou apresentações que vocês estão criando, né, que as pessoas vão usar. Na agilidade, se pensa muito nesse valor de colaboração com o cliente mais do que negociar contratos, envolve isso de indivíduos e interações, né? E a gente olhando o que é muito comum hoje em dia de a gente ver, com o WhatsApp, você faz combinados ali com as pessoas, sem necessariamente precisar ficar assinando contratos, né? Só que essa galera estava trabalhando dessa forma lá nos anos 90. Então, pensando no que eles já fizeram uma revisão desse manifesto várias vezes durante os anos, a galera ali que são signatários, né, e aonde a comunidade ágil usa como referência, que são esses valores, uns princípios que eu vou passar para frente, eles se preocupam muito mais com o cliente. Deixa eu só... Ô, Mike, eu vou te mutar rapidinho aqui, tá, cara? Tô ouvindo um ruído, eu acho que é do seu... Se quiser falar alguma coisa, pode desmutar, hein? Beleza? Vamos lá. Então, essa parte de colaboração do cliente tem sido cada vez mais intensa. E se você hoje no seu dia a dia, você não está olhando para as pessoas que você entrega algo, perguntando feedback para elas, se elas estão usando, ou o que poderia ser melhor, talvez tenta refletir se faz sentido mudar, tá? Porque lembra a gente falando do remar para o mesmo lado, né? Se eu estou entregando alguma coisa para um time ali usar, e esse time está achando minha entrega uma merda, não estão usando,
ou estão achando uma qualidade ruim. A experiência não está sendo boa ali de trabalho, provavelmente são pequenas coisinhas que vão gerar conflitos no dia a dia, e esses conflitos, o que acontece em indivíduos e interações aqui? Né? Não vai ser um dos melhores. Não é simples a gente trabalhar em time e criar essas relações, né? Então, você dá abertura para ouvir mais das pessoas que você está entregando algo é mega importante quando a gente está falando de agilidade. E vocês viram um pouco disso no Design Thinking, né? A parte de entender o cliente, entender dores, coletar feedbacks, é mega importante. E a gente pode usar isso, se você não tem contato direto com o cliente da ponta, o final, faça esse tipo de comportamento fluir entre os times que você trabalha. Responder a mudanças mais do que seguir um plano. Eu falei bastante sobre isso, né, dessa mudança de plano, é um dos principais valores aí de agilidade, um dos 4. E aí, mesmo havendo valor nos itens à direita, priorizamos mais os itens à esquerda. Então, é claro que tem processo, a gente precisa ter documentação, mas como que a gente acha o simples nisso? Né? O bom inimigo do ótimo é um policiamento diário também. Negociação, seguir um plano, negociação de contratos, precisamos ter isso ainda. E, faz bem para o nosso dia a dia, né, para qualquer área, mas tentem pensar mais nesses valores à esquerda, os que estão em verdinho. Beleza. Desses 4 valores, tem 12 princípios que o pessoal reforça ali no Agile Manifesto. Satisfazer o consumidor, que a gente falou bastante, aceitar bem mudanças, e é uma coisa difícil a gente, como humano, fazer as mudanças, né? Ou a gente entender que eu preciso mudar, ou até fazer essa mudança. Às vezes eu tenho esse autoconhecimento, mas para eu mudar ou fazer uma outra coisa, não é simples de fazer. Mas é uma coisa a se buscar quando a gente está falando de agilidade. Entregar frequentemente. Então, essa é uma das coisas que quem está usando agilidade pode dar uma sensação de velocidade, né? Mas a questão é, eu estou conseguindo entender um grande valor e pequenas entregas. Eu não estou demorando meses ali para fazer alguma entrega. Trabalhar em conjunto, falando de colaboração essencial, né? Confiar e apoiar. Gerar uma base de confiança não é simples também, né? Exige consistência ali de várias ações nossas, né? De quem trabalha com a gente. Perder a confiança é muito fácil também, né? Se eu fizer uma merda ali no trabalho, já pode ter gente que não vai mais confiar em mim. Ou se eu der alguns prazos ali que eu nunca estou conseguindo atender, né? A pessoa não vai mais confiar em mim, ela vai ficar me cobrando toda hora, né? Até do meu chefe, isso cascateia, né? E ajuda a manter aquela cultura de comando e controle, que pelo que a gente está olhando aqui, não é o que a gente está buscando, né? Então, como que estimular confiança entre as pessoas, né? Como ajudar em trabalhar em conjunto, não é algo simples de fazer e que as ferramentas ágeis ajudam. Conversas cara a cara, então é muito menos troca de e-mails, é mais conversas cara a cara e alinhamentos, não ficar aquele negócio só, vou responder o e-mail aqui, vou aguardar outra pessoa responder, não é mais meu problema, né? Passei a batata quente. Quando a gente está falando de agilidade, de atender melhor os clientes, essa não é a melhor forma que a gente vai atender as pessoas. Atender melhor os times que a gente interage, as pessoas que a gente interage, né? Conversa cara a cara ajuda a gerar confiança também e mostrar apoio. Softwares funcionando, aí vocês podem fazer aquela analogia que eu comentei algum relatório que vocês entregam, algum trabalho que vocês costumam fazer, algum contrato. Desenvolvimento sustentável. Pensem aqui não só em nosso time aqui ou nossa empresa não estamos gastando excesso de papel. Pensem aqui na sustentabilidade das pessoas. As pessoas estão a ponto de ter burnout, as pessoas estão trabalhando de madrugada, estão trabalhando de fim de semana. A gente sabe que isso não é sustentável, né? Só que a gente mesmo continua estimulando essa cultura. E dependendo se alguém tá com um monte de coisas assumindo, né? Às vezes eu costumo fazer isso. Eu falo sim para vários projetos. Quem que se prejudica? Eu mesmo. Né? Então, é um policiamento diário para mim, que eu sei que o meu maior valor
que eu vou entregar é se eu estiver bem saudável, né? Se eu estiver dormindo bem, se eu estiver me alimentando bem, se eu não tiver em excesso de trabalho. Então, é uma coisa para a gente se preocupar não só com a gente mesmo, né? Teve as aulas da Cris, que ela falou bastante aí sobre autoconhecimento, e essa é uma pegada importante na agilidade. Não só para você mesmo, mas com as pessoas que você interage. Você sabe como as pessoas realmente estão? Você tem tentado bater um papo ali com elas? Uma coisa que eu faço eu marco cafés online com as pessoas que eu trabalho, para saber como elas estão, né? E não fica evita aquele negócio fictício, né? Aquela ilusão de que tá tudo bem, né? Quando a gente pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. E a gente sabe que não tá. Todo mundo tem problemas, né? Coisas para resolver. E você ter uma consistência ali de falar com as pessoas ajuda a entender como elas realmente estão. Beleza. Vamos para o próximo princípio. O 9 e o 10, atenção contínua e manter a simplicidade. Ele fala bem disso como ter a qualidade e também ser simples, né? Então, é aquele negócio do bom inimigo do ótimo e você achar esse meio termo. Um policiamento diário também. E por que a agilidade prega isso, né? Pensando que a gente está querendo a satisfação do nosso cliente, ou que a gente tenha boas interações com quem a gente trabalha. Se eu estou entregando uma qualidade baixa, provavelmente eu também não tenho cliente feliz, não tenho pessoas que eu interajo feliz, e eu ser simples é esse bom inimigo do ótimo que a gente sempre tem que buscar também, né? Para conseguir fazer entregas frequentes também, né? Se eu ainda quiser ser perfeccionista, provavelmente eu estou falhando aqui nessas entregas frequentes. Times auto-organizados, que estão muito relacionados aí com confiar e trabalhar em conjunto, né? Se esse 4 e 5 aqui não existe, dificilmente o time vai conseguir se auto-organizar. Se o time tem autonomia para tomar decisões, e quais decisões, isso é uma coisa importante aqui quando a gente fala de auto-organização, tá? Se eles têm as informações necessárias para tomar decisões, ou as informações necessárias que às vezes só algumas cabeças dentro da empresa têm, né? Porque se é um conhecimento preso só em algumas pessoas, não tem como eu cobrar que os outros times se auto-organizem se eles não estão bem alinhados, né? Quais são essas informações que são escondidas? Então, esses são reflexões interessantes para se pensar. Refletir e ajustar está relacionado a mudar o plano quando precisar, né? Então, falamos bastante deles. Nasceu o Agile, esse negócio de agilidade, em 2001 com o Agile Manifesto, do desenvolvimento de software. E aí, pensando no mundo, né, começou a se expandir para outros lugares, criaram um manifesto ágil do marketing. Só que se você olhar os valores e os princípios, ainda é a mesma pegada. Estamos falando de cliente focado na colaboração, validar a aprendizagem, mais do que opiniões, né, convenções, do que crenças, talvez, né? Então, pensando que a gente está trabalhando com hipóteses, né, ninguém mais é dono da razão. A gente dá alguma ideia nova, né, a gente só vai saber quando experimentar, colocar em execução. Adaptar e fazer campanhas iterativas, né, pensando em entregas frequentes aqui para o marketing, você está fazendo toda hora alguma campanha diferente, mais do que um Big Bang de campanha, fazer um monte de campanhas ao mesmo tempo, né? Então, falando em entregas frequentes, faz pequenas entregas, pequenas divulgações, aprende com elas, melhora, falando de validação de aprendizagem, está correlacionado. O último aqui, o 5, na verdade, o manifesto do marketing deve ter um 7 ou 8, mas eu só trouxe para vocês verem que existe, tá? Falando de flexibilidade mais do que versus um plano rígido, que é o que a gente está falando de mudar o plano quando necessário, né? Que é o exercício do desapego, que não é fácil para a gente fazer, principalmente se a gente está fazendo um projeto ali, você já gastou um esforço ali, é o seu filho, sabe? Você está criando, e aí, por alguma razão, descobre que isso aqui não vai dar mais certo, você vai ter que descartar aquilo ali e começar a focar em outra coisa. Não é fácil fazer, mas é necessário, principalmente se a gente, nesse momento, está validando ali o aprendizado de algo ali que a gente está construindo e percebe que não serve mais. Falando da volatilidade, né? Então, é um autoconhecimento muito importante. Tem o Manifesto Ágil do RH,
Essa imagem aqui é de um carinha chamado GP Coutinho. Ele tem puxado muitos eventos, treinamentos sobre agilidade no RH, e há um tempo atrás, esse artigo é de 2019, né? Ele fez uma cocriação, alguns dos treinamentos dele, ele criou aqui uns valores do Manifesto Ágil do RH, uns princípios, todos eles bebem ainda daquele Manifesto Ágil do Desenvolvimento. Está falando aqui de colaboração, menos do que hierarquia. Você está vendo que ele está seguindo até aquela regrinha ali do esquerdo mais que o direito, né? Adaptabilidade, que é uma boa tradução aí para literal de agilidade, o sinônimo. Motivação intrínseca, para quem não conhece, é a motivação que nos engaja simplesmente por fazer, né? Que nem eu falei ali, eu gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de aprender coisas novas. Isso é uma motivação que, para mim, ela é contínua. Nunca vai ter um fim, né? Não é uma... Se alguém vai me pagar, que não é uma motivação por dinheiro, que é o que a gente chama da motivação extrínseca. A gente vai ver sobre isso em Management 3.0, tá? Talvez quem já ouviu falar dessas palavrinhas e algumas coisas até aqui, vocês estão vendo algumas correlações com coisas que vocês já fazem. Então, talvez vocês não faziam esse link com a palavra agilidade. E aí, a ideia é essa aqui, tá? Desmistificar um pouco do ágil. Quem que está vendo algumas correlações aí? Vamos interagir um pouco. Estou falando pra caramba, não tem a pausa, inclusive nem estou olhando o horário. Ó. Deixa eu ver o horário aqui. Então, quem que já está vendo alguns links com o dia a dia de vocês, com coisas que vocês já conhecem? Podem abrir também o vídeo, se quiser falar, ou o áudio. Por enquanto, não? Estão me ouvindo bem ainda? Sim. Nossa, acho que está super áudio baixo. Alô? A Olivia falou aqui, realmente, muitas coisas já são faladas. Paula falou que está vendo que é familiar, legal. Quebrar um pouco o paradigma do o ágil é tudo novo. Não necessariamente, tem muita coisa, tudo é utilizado e adaptado, né? Legal. Então, vamos continuar. A gente começou 7h30, é isso? Caramba, acho que eu estou demorando muito nos slides, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui como estamos. Sim, começamos 7h35. 7h35, né? Vou dar uma corrida, hein, galera? Mas aí ficar gravado. E qualquer coisa, eu vou estar interagindo com vocês no grupo também. Podem me procurar no privado também. Mas eu vou passar por tudo aqui. Vou dar uma olhada nas horas também. Beleza. Isso aqui é mais um outro modelinho que surgiu de Manifesto Ágil, mas que a comunidade ágil tem falado, que está em tendência também, que é o Heart of Agile, coração de agilidade. Está falando também de colaboração, de melhoria, de refletir sobre as entregas e feedbacks, né, e fazer as entregas em ciclos curtos. E a agilidade, ela bebe muito desses pilares aqui do processo empírico, falando de transparência, inspeção e adaptação. Falando dessa parte de reflexão, né, e feedbacks constantes, isso aqui é mega importante. E a transparência ajuda naquela parte que a gente viu de complexidade e ambiguidade. Se a gente está conversando frequentemente ali com as pessoas e entendendo para o que elas estão seguindo, tentem separar aqui, quando a gente fala de transparência, do microgerenciamento, tá? O microgerenciamento é aquele que você quer saber a cada hora o que a pessoa está fazendo, sabe? Ou ficar perguntando ali, você como gestor, cobrando a pessoa ali todo dia de alguma entrega. Isso a gente está microgerenciando um trabalho que pode estar
mitigando com que as pessoas tenham autonomia e inovem ali dentro. Então, as ferramentas ágeis ajudam a fugir do microgerenciamento, tá? A gente vai, ao decorrer de ver as ferramentas, vamos descobrindo mais sobre isso. Mas esses pilares são muito importantes nessa pegada do ágil. E falando aí do ágil como um modelo adaptativo, que ele não é preditivo, né? A gente falando de volatilidade, incerteza, o modelo adaptativo ele tem processo e resultado que é imprevisível. E exige essa inspeção e adaptação para atingir um resultado, né? Alguns exemplos aqui no nosso dia a dia é quando a gente está ligando a água do chuveiro, né? A gente está ligando e está vendo se está quente ou fria, a gente vai vendo se está quente ou frio e vai mexendo onde a gente quer, né? Mexe ali na temperatura. E isso é uma forma de modelo adaptativo. Nos negócios é a gente olhar para métricas, ou até mesmo interação com as pessoas, por causa dos feedbacks que a gente coleta. É essa pegada que a agilidade traz de pensamento também. E tem uma grande diferença aí, que eu falando do projeto lá, que tinham projetos que demoravam 1 ano, ou mais anos, 3 anos, né? Uma grande diferença que começaram a fazer é essa associação dessa imagenzinha aqui, que ajuda a lembrar, né? E ajuda a lembrar essa parte de coletar feedbacks com as pessoas que a gente interage, entrega algo. Então, digamos que uma pessoa me pediu para eu fazer um café para ela, né? Aí eu faço um café, entrego para a pessoa. Na mentalidade de projeto, quando eu entregasse aqui, já acabou o meu trabalho. Eu já ganhei meu dinheiro, digamos que eu fui contratado para fazer esse café, né? Só que na mentalidade de produto aqui, a mentalidade de agilidade, eu tenho que entender aqui a satisfação da pessoa. Tenho que conversar com essa pessoa. E perguntar o que ela achou, né? Então, hoje é muito comum, quando a gente pede coisa online ou até no físico, as pessoas querem fazer uma pesquisa de satisfação. E aí é justamente por causa desse tipo de pensamento, né? Porque se a pessoa que não gostou, é uma melhoria para o meu produto, né, que eu faço. Então, digamos que eu fiz um café aqui, eu coloquei adoçante, e a pessoa não gosta de adoçante. A reação dela aqui, ou a pessoa não toma, né? Ou se eu colocar açúcar, a pessoa não gosta de açúcar também, e vice-versa. Então, essa coleta é mega importante. E pensando em tudo isso de agilidade, tem essa pegada aqui de entender o contexto. Então, eu falando da ferramenta, né? Então, deixem isso marcado para vocês, né? Entendam o contexto de cada pessoa em negócio, de onde você está, os times que você interage, para depois propor ali, experimentar hipóteses. É uma coisa mega importante, né? Pensando em diversidade, pensando em momentos que cada pessoa ou times estão, é importante ter essa interação. E aí tudo isso que eu falei aqui, ele é muito dessa pegada de mentalidade, valores, né, e princípios, e tem essa parte de fazer o ágil, que são as práticas, e é onde entram as ferramentas de agilidade. E aí tem uma infinidade já de ferramentas, né? Esse é um mapa da Deloitte que eles criaram, é uma consultoria grande também no mercado, e se vocês pesquisarem por Agile Landscape no Google, vocês vão achar essa imagem. A ideia é que não é vocês lerem cada um desses itens, mas vocês saberem a infinidade de práticas que já tem, que são correlacionadas com agilidade. É para mais ter a reação aqui de susto mesmo para quem não conhecia. E eu marquei algumas aqui que a gente vai falar, né? Scrum, Kanban, Management 3.0, métricas e OKRs, a gente vai ver nas próximas aulas. O Design Thinking que o Joeval já passou com vocês. Esse 5 Whys, ele não é de agora. Lembra que eu falei que tem coisas que já existiam, né? E o pessoal está associando a agilidade? Isso aqui é uma forma de você, para quem não conhece os 5 porquês, uma forma de você entender causa raiz de algum problema. E você vai fazendo 5 porquês, né? Então a pessoa fala, putz, encontrei esse problema, aconteceu isso, isso e aquilo. Aí você pergunta, não, mas por que aconteceu isso? Aí a pessoa tem que explicar. Aí você manda outro por quê. A pessoa vai descendo ali e você consegue identificar a real causa, né? Então, 5 Whys é uma prática que associaram a agilidade também. Não é nada formal isso, não existe em livros, que antes a gente tinha essas coisas formatadas assim só em livros, né? Hoje a agilidade todo mundo colabora. Quando eu falo todo mundo, não é só Brasil, são pessoas espalhadas pelo mundo, praticando dentro de empresas, compartilhando pela internet, aprendendo com outras pessoas.
e uma outra pessoa documenta, né? Alguma forma de ter uma big picture, ter uma visão do todo, né? Que é um exemplo desse da Deloitte, ou melhores práticas, que nem vai ter esse novo Scrum Guide que vai ser lançado agora no dia 18, que é uma adaptação do que é conhecido agora. Não vamos falar de DevOps, mas é uma coisa que está sendo muito falado também nas empresas, tentando unir a infraestrutura com times de negócio, com times de desenvolvimento, pensando no tempo de resposta e dar uma velocidade ali na entrega. É uma prática ágil, é um framework que o pessoal está usando também. Estou vendo a hora aqui, eu estou 1 minuto para estourar. Deixa eu ver aqui como que eu estou. Tem mais uns torno de 10 slides. Eu acho que a gente vai até umas 8h45, hein? Tudo bem para vocês? Quem não quiser falar no áudio. Para mim, tudo bem. Tudo bem? Tem bastante gente. Por mim, tudo bem. Show. Eu sei que tem gente que tem que falar. Bem também. Jantar. Show. Beleza, galera. Vamos em frente. E aí, quais as características de uma ferramenta ágil, né? Pensando em essa infinidade de coisas que eu mostrei. E esse framework até ele é antigo, não sei se comentei, 2016. Então, sempre tem alguém complementando com algo a mais. Tem algumas polêmicas na internet que vocês vão achar, de divergências de opiniões, mas isso é uma coisa saudável, sabe? Porque é aquele negócio que ninguém é dono da verdade, né? Então, tudo que a gente falar pode se complementar, pode ter críticas, como que a gente adapta e melhora. E é uma pegada muito forte em toda a comunidade ágil. E aí, quais as características de uma ferramenta ágil? Pensando em ferramenta que pode ser framework, método, técnicas, práticas. Ela está bebendo desses valores aqui que eu tinha mostrado antes. Está falando ali da colaboração, de entregas que as pessoas usam, está falando de interações entre as pessoas muito forte, de resposta a mudanças, quando precisar mudar um plano. E a gente começa a entrar num questionamento, né, falando de indivíduos em interações e transparência. E aí o Jürgen Apelo, que é o criador aí do Management 3.0, que eu comentei que é dos métodos, aí, ferramentas ágeis, que é conhecido hoje com foco na liderança ágil, né? Tem uma citação muito legal dele aqui para reflexão. A gestão é muito importante para ficar nas mãos apenas dos gerentes. Então, se a gente está falando ali da autonomia, da colaboração, que as pessoas consigam trabalhar, né, se a gestão do trabalho ficar em algumas pessoas só, essas pessoas estão sobrecarregadas, provavelmente, né? É muito comum a gente ver um gestor ali, um coordenador super atarefado, fazendo milhões de coisas, né? Trabalhando à noite. Eu dei o exemplo lá do desenvolvimento sustentável, né? Trabalhando além do horário, ali no dia a dia, trabalhando no fim de semana. Se a gente tiver essa quebra de mentalidade, né, da gestão do trabalho também ser dada na mão das pessoas que trabalham com a gente, de a gente dar essa confiança para as pessoas, elas vão errar e vão aprender, né, mas você está dando essa oportunidade para errar. É uma coisa que você começa a ver vídeos aí de grandes empreendedores ou citações inspiracionais, né? É uma coisa que é necessária a gente dar abertura ao erro, abertura à falha. Quando as pessoas falham, a gente pune elas, porque você provavelmente não está gerando um ambiente de inovação. Ou ali onde você interage, né, o lugar que você trabalha, existe uma cultura de que, pô, eu não posso errar, porque o chefe vai brigar comigo, eu vou ser demitido, eu vou perder meu bônus. Então, são coisas que limitam, que cortam com que as pessoas inovem mais. É uma reflexão interessante aqui. E se a gente está delegando esse trabalho para as pessoas, né, para as pessoas dos times fazerem, né, como que fica a liderança nessa estrutura? Né? A gente aqui no Liderança Sem Fronteiras, pensando, pô, mas o liderança, como que eu me encaixo nesse formato? Ou qual a profissão que eu vou atender? Né? Ainda existe gerentes na agilidade? Ainda existe coordenadores?
Ainda existe. Só que a diferença é que a gente não se pensa mais na liderança como um cargo. A gente se pensa liderança emergente, dependendo do contexto. Dependendo do contexto que um time ali, uma área está vivendo, pode ter pessoas que vão ser líderes melhores para aquele momento. E depois que terminar esse momento ali, a entrega de alguns projetos, né, um projeto, pode ser que a liderança precise mudar. Essa flexibilidade não é fácil de ver na nossa estrutura de trabalho hoje. A agilidade vem para ajudar em ter essa adaptabilidade. Ainda existe hierarquia, né? Então isso é uma quebra de cultura que até para quem empresas que falam que são ágil, elas ainda sofrem também. Pensando nessa hierarquia, né? No jogo de poder, no ego. Então, pensando especificamente, aí dá para eu me aprofundar em outro contexto que eu não vou aprofundar aqui, mas pensem que a liderança na agilidade ela é emergente e ela não é presa a um cargo. Podem ter pessoas que são líderes, que puxam, que têm protagonismo em fazer algo ali, que não está presa a ser um gerente ou um coordenador. E tem essa frase, tem uma citação aqui são pessoas que participaram também do Manifesto Ágil, e eles têm esse livro aqui falando abolir a promoção de performance. Né? E como fazer isso? Esse livro trata disso. E eu não vou falar sobre avaliação de desempenho aqui, mas é um outro assunto a se aprofundar em agilidade. É uma coisa mais além do que a gente vai ver aqui nesses 3 dias, tá? O conceito, citação deles, o conceito de um cargo fixo está obsoleto. Ao invés de um cargo estável, espere uma adaptação e capacidade de resposta contínua para atender às necessidades do momento, que é o que eu acabei de comentar ali um pouquinho antes. Né? Então, esse é para tentar aprender um pouco para vocês essa parte da liderança na agilidade. Né? E aí, trazendo um resumão aí da agilidade, eu peguei aqui uns bullets o Google tampando aqui, mas é o da Marisa Paroli. Ela é muito conhecida na comunidade ágil por fazer eventos, palestras. Eu interagi bastante com ela no PagSeguro. Ela fala bastante sobre gestão de portfólio de iniciativas. Era um trabalho que ela fez há uns anos no PagSeguro. Hoje ela está na Bain Company. E aí, de tudo isso que eu falei, né, relembrando aqui, 4 bullets aqui desse resumão. A capacidade de se adaptar, pessoas motivadas e capacitadas, entrega incremental de valor em ciclos cada vez mais curtos. Quando eu falo incremental, pensem que é várias entregas. Né? Eu vou entregando e buscando entregar em ciclos curtos, pequenas entregas. Por isso dá uma sensação da velocidade, lá me lembrando. E incansável melhoria contínua. Lembra que eu falei do PDCA? Melhoria contínua lá, que é utilizado do Lean Manufacturing, é uma grande base da agilidade. Conforme vocês forem estudando os métodos de trabalho de ágeis, vocês vão ver que por trás dele tem isso de melhoria contínua. E aí, pensando na agilidade, né, o que ela ajuda e por que eu trago essa imagem aqui. Né? Imagina que todos esses pássaros aqui, eles estão se movimentando ali, se eu não me engano, esse aqui é o swarm, que eles ficam evitando ali quando tem algum predador perto, e esse agrupamento deles assustam, né, o predador, ou eles conseguem se desviar e se movimentar rápido. Se vocês pesquisarem o vídeo dessa ação dos pássaros, tem a mesma coisa nos peixes, né? Eles se acumulam ali e é uma forma que eles conseguem fugir do predador, é uma forma que, eles conseguem se orientar e manter esse sincronismo. A agilidade, ela quer proporcionar isso dentro das empresas. Como que a gente consegue remarmos para o mesmo lado e adaptar quando necessário. E ajuda aí nessa parte de todos juntos em direção que é importante. Então, não adianta nada eu, como pessoa, querer ir um caminho diferente do que a empresa está buscando, né? Ou que a área está buscando. E isso é um questionamento que eu faria para mim mesmo e com os times que estão comigo. Se a gente quer seguir uma outra direção, ou a gente está na área errada, ou no time errado, ou a gente tem que mudar de empresa, né? Ou mudar, ou empreender em alguma coisa, não sei. Vai ser uma descoberta de cada pessoa, né?
Então, pensando a gente como uma organização, uma empresa, a ideia é essa, que a gente reme para a mesma direção. Não é uma coisa simples de fazer, mas é uma coisa que a agilidade ajuda. Gente, para a gente não perder tempo entrando nas ferramentas, mandem em palavras, por favor, aqui no chat mesmo, o que é agilidade para vocês? Uma palavra só. Ou até 3 palavras, quem quiser. O que é agilidade para vocês? Até o que ouvimos agora. Pode ser uma palavrinha só de tudo que eu comentei. Diminuir etapas, adaptação. Resolver. Otimização, melhor engajamento, velocidade. Pode dar essa sensação, hein, Sandra? Mas não pense aquilo que eu falei, né? Não é uma coisa que eu entregava há 6 meses que eu vou entregar uma semana. A agilidade não vai fazer esse milagre. Legal. Sim. Show. Vamos voltar. Estamos acabando. Deixa eu fechar aqui. Últimos slides. E acho que é uma tecla que a Cris bateu bastante com vocês ali, a parte de autoconhecimento e liderança, né? E agilidade vem essa pegada também. Vai ser uma jornada de aprendizagem e autoconhecimento. A gente pode estudar agilidade, mas a gente vai aprender nos caminhos que a gente escolher, apanhando e aprendendo e melhorando. Então, esse é um mindset importante a se seguir. E algumas reflexões aí no final aí vão ser respostas nas próximas aulas. Como é o seu modelo de gestão do trabalho atual? E aí não precisa ser que é o seu, né, mas o time que você interage, se você tem uma gestão com você, pensando em tudo isso que a gente percorreu aqui, né? Você estimula a autonomia? Como você tem feito esse estímulo na prática? Você trabalha na base do comando e controle? E como isso impacta na colaboração e inovação? Você usa um time sheet para cobrar com que as pessoas registrem o que faz em cada horário? Como trabalhar em formato que estimula a colaboração? Como estimular novas lideranças? Lembra que a gente falou de liderança emergente? A gente está falando de colaboração, né, de aprendizagem. A gente está vivendo num mundo que não é de agora também, que a gente não tem que guardar mais o conhecimento para a gente. Quanto mais a gente compartilhar, podem vir novas ideias, ideias melhores. Tem ideias ruins também, mas faz parte do negociação, né? Faz parte do jogo. Então, como a gente estimula com que as pessoas cresçam mais, né? Não só a gente. E a gente vai crescer com isso também. Acabamos. Desculpa passar um pouco do horário. Eu gostaria de fazer esse check-out rápido com vocês. Deixa eu abrir aqui. Vocês podem abrir para falar no áudio também, tá? Vou gostar de ouvir vocês. Ou se vocês quiserem mandar no chat aí uma palavra aí como vocês estão se sentindo agora. Bombardeei muito conteúdo? Foi fácil para absorver? Eric, eu gostei muito porque às vezes a gente vê as coisas na prática, mas não sabe que tem esse nome, entendeu? E eu não tenho acompanhado muito essas revistas que você colocou. Eu sou advogada, tenho uma imobiliária e faz tempo que eu não as leio, então realmente eu não sabia, mas começou a linkar muita coisa que eu faço, eu acredito que vem desses procedimentos de agilidade, sabe? Usando softwares, ferramentas mesmo, que talvez na hora que você falar na próxima aula ainda fique mais claro, mas eu vejo muito isso. Meu filho é desenvolvedor de software e eu vejo muito na empresa dele essa facilidade. Eu fico até encantada como tanta gente trabalha de uma forma tão coesa, sabe? Que eu vejo que eles têm muitas
ferramentas, né? Eu acredito nisso, que são ferramentas que deixam eles todos conectados, sem estar nessa coisa que você falou, de ficar o tempo todo olhando o que a pessoa está fazendo. Então, existe o momento da entrega do trabalho, o momento do feedback, tudo muito colocado de uma forma que a coisa anda muito bem. E eu fico encantada com isso, né? Na minha imobiliária pequena, então a gente acaba assim, diminuindo as etapas, é isso que eu sinto no meu negócio, é tentar fazer tudo o que eu posso para não criar aqueles monte de projetos, de etapas, então as ferramentas de tecnologia são super importantes para isso. Uma coisa que antigamente a gente usava 1000 papéis, 1000 informativos, a gente hoje resolve. Por exemplo, uma coisa é a assinatura eletrônica, por exemplo, na minha imobiliária, né? Você diminui um monte de procedimento, de processo, entrega, vamos dizer, a mesma coisa de uma forma mais eficiente. Então, eu acho que é por aí, né? Eu vi assim que você deu a teoria, né? Para a gente entendendo esse caminho aí. Então, eu gostei bastante, achei muito interessante a aula, porque realmente eu não tinha tido nenhuma aula nesse sentido. Legal. Obrigada, viu, Eric? E não tem problema ter passado, viu? Conhecimento nunca é demais. Show. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo feedback. Tiverem críticas, podem falar também, hein, gente? Coisas que vocês não gostaram, é importante para mim melhorar. Como vocês estão se sentindo agora? Quando vocês chegaram que eu fiz o check-in, perguntei um sentimento. E agora? Desesperados? Ansiosos para próximas aulas? Diminuiu a minha curiosidade, né? Porque eu estava curiosa com o tema, então eu tô mais satisfeita. Legal. Que um aprendizado legal que vocês saem daqui? De tudo que vocês viram, algo foi novo, ou que até foi legal realçar e vocês já conheciam? Pergunta difícil, hein? Quebra muita coisa do que vocês já fazem hoje, no dia a dia? Quebra que eu digo, muda, né, a forma de pensar no trabalho. Érica, acho que você fez assim um boom na cabeça do povo, explodiu todo mundo. Várias coisas. Tem dúvidas? Dúvidas. O que não ficou tão claro? Eu não entendi tudo. Tem alguns pontos específicos assim que vocês acham legal tirar de dúvida? Acho que vai ficar mais claro na prática, né? Que nesse aqui foi... Oi, Eric. Oi, Tudo bem? tudo bem, e você? Parabéns, obrigada, viu? Foi muito legal. Obrigado. Que bom que gostaram. Eu acho que o pouco que eu conheço das pessoas, né, que eu percebi do perfil e tal, eu acho que no momento em que você também falar um pouco sobre cultura, né, mudança, e isso vai se clarear um pouco, né, a gente perceber como que pode aplicar na prática nos diferentes setores que tem pessoas aqui, para a gente colocar realmente em prática, não só quem está executando, né, quem tem os gestores, os líderes, mas quem também está numa outra posição, mas que pode levar isso, né, para a empresa, para poder agregar, né, abrir essa mentalidade. Eu acho que principalmente nas relações de trabalho, né, tanto na horizontal quanto na vertical, eu acho que isso ajuda bastante, vai ajudar. Então, acho que quando falar dessa questão de cultura, eu acho que vai clarear, sim, bastante. Legal.
tudo isso que eu falei de valores e princípios, ele está englobado nessa parte de cultura, né? É difícil mesmo de ver na prática como funciona. Uma das formas, o difícil até é o momento agora, mas uma das coisas vocês já viram como é na prática, mais ou menos, com o Joeval, quando ele falou de design thinking. Ainda, pelo que eu percebi ali, eu não sei se vocês fizeram prática com ele, vocês fizeram alguma prática? Acho que não teve tempo, né? 1 horinha é muito rápido. Eu acho que não. Mas colocar na prática aqueles processos ali, do jeito que ele falou, né? Não foi feito, só ele deu o que é a parte teórica Parte também. teórica. Colocar na prática é o que vai fazer a diferença mesmo. Né? Vocês estão entendendo a teoria, né? Vocês exercitarem no dia a dia. Então, o design thinking é uma forma de você exercitar, colocar em prática esses valores, essa cultura. Pensando nessa quebra de formato de trabalho, é uma coisa muito complexa que a agilidade não vai resolver. Alinhamento com as pessoas, né? Falando de mudanças que você falou, Lívia, a agilidade não vai resolver isso. Os alinhamentos ainda com as pessoas vão precisar ser feitos, né? A decisão da estratégia, seguir em um formato de trabalho diferente. A agilidade não ensina como convencer o... Eu falei mais no sentido de que você falou da última aula da questão das métricas, né? Eficácia, Sim. eficiência e cultura, né? Essa é uma das formas de tentar. Nessa linha, sim. Legal. Bom você falou isso, Olivia. Então, tem algumas formas que a gente pode ajudar na mudança. Caso não é um dia a dia de vocês, a gente vai aprender nas próximas aulas. Usar métricas, é que a gestão gosta, né? Para ver se está tendo alguma mudança de valor para a empresa. Essa é uma das principais formas. A outra é conversas, e a pessoa entrar nesse mundo, né? A pessoa está próxima, você conseguir essas outras pessoas com você para trabalhar em um contexto pequeno, porque se você está em uma empresa que é muito comando e controle, tenta fazer pequenos experimentos, experimente com quem está próximo de vocês ali, né? E conforme vocês vão tendo melhorias no trabalho ali, outras pessoas vão ver e se questionam, né? Por que aquele time ali está dando tão certo? E muitas vezes é por causa de que eles estão bebendo de tudo isso de agilidade que está buscando proporcionar, sabe? É uma luta difícil quando não existe isso na gestão, tá? Essa forma de pensar. E aí eu fiquei curiosa. Desculpa, pode falar. É uma questão que eu comentei ali 1 hora. Você começa a se questionar se é ali que você quer estar, né? Às vezes Com certeza. Às vezes é o momento que a gente tem ali, né, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, mas começa a olhar para o mercado. Tem um monte de empresas já adotando a agilidade como base, sabe? Então, tem muita oportunidade para empresas que já estão fazendo isso. Entendi. Não, só ia comentar que eu também fiquei curiosa de que momento que você vai abordar o que a Cris colocou lá no grupo sobre novas ideias. A pegada quando é novas ideias, você, por exemplo, você quer ajudar, usar agilidade para gerar novas ideias, o design thinking é um método para ajudar nisso. A outra é você dar abertura para as pessoas falarem, né? Então, usando o Scrum, que nem acho que a Paula falou que ela acha legal ali como tem uma coesão ali, o pessoal bem alinhado. Existem reuniões que o pessoal faz periodicamente, as pessoas têm voz para falar. Então, nesses momentos, vão gerar novas ideias, sabe? O que você faz com essas novas ideias? O pessoal fala, beleza, depois a gente vê isso aí, tá? Legal isso aí. Ou realmente você coloca em ação ali com o time, né? Prioriza o que é mais importante. Porque o que acontece, às vezes a gente dá abertura para as pessoas darem as ideias, mas a gente corta as ideias. Então, agilidade é uma forma de ajudar a dar essas aberturas, de co-criar. A pegada do design thinking que o Joeval mostrou é uma forma de ajudar na co-criação, fazer brainstorming de ideias, né? Jogar um monte de ideias e depois você afunilar, pegar as melhores ideias. Eu posso trazer um pouco desses conceitos na próxima aula também. Na prática, né? Como funciona. E isso é recomendado como, assim, ser uma prática mesmo? Dentro das organizações, assim, com uma rotina? Acaba virando rotina das empresas. Todo começo de trimestre, anual,
no Itaú mesmo, eles têm formas de brainstorm, eles adaptaram várias práticas, tá? E eu ajudo a manter essas práticas para a agilidade fluir, né? Uma empresa de 90 mil pessoas, né? Como que mantém esse sincronismo de trabalho? Então, tem reuniões ali, início de trimestre, fim de trimestres, para coletar feedbacks, não só em nível estratégico, mas entre times, para alimentar novas ideias, né? E o Design Thinking é uma forma de... Ele é um modelo de pensamento. Então, é um modelo de pensamento de design. Então, uma pessoa que desenha um produto, sabe? Por que fizeram essa garrafinha de água nesse formato e não um negócio para eu pegar? Tem uma mentalidade de design aqui que a galera está usando para os negócios. E quem criou foi uma empresa chamada IDEO, se eu não me engano. Tem um livro famoso do Design Thinking, mas começaram a surgir vários, né? Empresas publicam. Mas a modelo de pensar é um pouco do que o Gevol mostrou. Eu vou tentar trazer na próxima aula fotos de como isso é na prática. Usando ferramenta online, usando um ambiente físico. Eu acho que pode ajudar. Legal. Obrigada. Nada. Tem mais dúvidas, galera? Se tiverem dúvidas, a gente pode trocar, senão a gente podemos encerrar. Quiserem mandar depois também as dúvidas no WhatsApp, não tem problema também. Bom, vou parar a gravação e depois pedir até para